estar aqui a convite dos professores Franklin e Silvana Calixto para poder apresentar rapidamente um pouco a relação entre texto e discurso. Eu costumo dizer que texto e discurso não se separam, né? Perspectivas teóricas, elas se imbricam, né? Então, até que ponto é um texto, até que ponto o discurso não é um texto? Ou existe texto sem discurso, ou existe discurso sem texto, né? Então, para essa apresentação, o nosso objetivo é tentar fazer essa relação de imbricamento entre esses dois, né, objetos teóricos que são zonas de fronteira para algumas, né, para a análise do discurso e para a linguística textual, e que a perspectiva teórica que eu trouxe aqui é na análise do discurso de linha pechetiana, que tem Michel Pechet como referente inicial dos estudos. Principalmente me baseei no livro Semântica e Discurso, também por aquele livro, também por uma análise automática do discurso, que é um livro inicial, que é neste livro aqui, Semântica e Discurso, Pechet já faz uma releitura e alguns ajustes em termos teóricos. E a gente também trouxe, mais adiante, uma parte de exercício para a gente analisar esta relação entre texto e discurso. O discurso, com certeza o Domingos já deve ter bastante tocado nesse assunto, mas o discurso ele tem um referente, né, na análise de discurso, mas ele tem uma perspectiva de uma ruptura com a linguística textual. A análise de discurso, em meados de 60, que tem início os estudos da análise de discurso com Michel Pechet, traz um certo, quando eu digo descentramento na própria linguística, porque causa uma ruptura no objeto da língua, que é o objeto da linguística, né? Então, esta ruptura se dá pelo recorte que é feito por Michel Pechet em não discutir a língua nela mesma como um sistema, mas indo além, né, do aspecto meramente linguístico e formal, estrutural, que apregoava o estruturalismo, que teve o auge na década de 60, 50, né, com forte apelo às estruturas, né, no nível de fonema, né, sociolinguístico, em termos de sintagma, paradigma, em termos também a noção do próprio texto, né, que passa por uma mudança. Então, esse recorte metodológico dado, né, com o estruturalismo, né, Pechet se apropria desses elementos e põe em evidência outros aspectos deixados e não dados conta pela linguística, que é estudar o texto numa perspectiva não de texto, mas a materialidade por meio do discurso. E aí eu trouxe para hoje, a gente discute texto na perspectiva de Annie Orlandi, que é a teórica em termos de Brasil, que trouxe a teoria da análise de discurso, que ela bebe nas linhas teóricas de Michel Pechet. E também em Pechet eu trago a noção do que é discurso. Para Orlandi, diz que texto é uma peça de linguagem, uma peça que representa uma unidade significativa. Então, peça de linguagem a gente vê como algo, né, material, né, algo que você pode manipular, né? Diz que o texto é um objeto com começo, meio e fim. Nesse recorte, né, de dizer que texto é começo, meio e fim, a gente tem uma certa consideração, porque a noção de texto também passa por essa mudança, né? De acordo com o contexto de comunicativo, essa noção de início, meio e fim, ela pode ter ruptura, né? Então, essa noção de início, meio e fim, a gente pensa muito num tipo dissertativo, que a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas a noção de texto passa por essa estrutura
talvez inicial, né, delimitada do que é o texto, né? Próprias referência, questão de processos anafóricos, a referenciação, ela dá um movimento maior, né? A Deixis dá um movimento maior, essa noção do que é esse início, meio e fim, né? Para uma morfologia do que é um texto, né? E aí a Orlandi diz que as palavras não significam em si, né? Trazendo que o texto em si ele é materializado, né? E que é o texto que significa. Então as palavras em si elas não significam se não tiver uma forma. E para a linguística textual essa forma é por meio do texto. Para a análise do discurso nós dizemos que o texto é uma matéria do discurso. Então para a significação nós temos o discurso e o texto é matéria para tal, né? Quando uma palavra significa é porque ela tem textualidade. Ou seja, porque a sua interpretação deriva de um discurso que a sustenta. Então veja que nesse recorte de Orlandi já coloca texto, textualidade e discurso, né? Então eu não posso dizer as palavras significam sem estar dentro de uma perspectiva de discurso e materializada no texto, né? E o texto, numa perspectiva mais de discurso, ele tem uma relação com o interdiscurso, que é a relação com os sentidos, os mesmos e os outros. Texto, né? Texto, no discurso, ela perspectiva o texto no sentido da materialidade, né? Mas os sentidos, às vezes, eles são construídos pela falta da materialidade. Talvez o silenciamento que o texto, talvez mais pragmaticamente, a linguística textual não aborde, né? Mas até que ponto também os elementos imagéticos, a falta do dizer também não é uma forma de textualizar, né? E aí discurso para Péchet é efeito de sentido entre os interlocutores. Olha, o nome efeito de sentido é chave, porque enquanto a gente pensa o texto numa estrutura, o discurso é efeito de sentido, se dá palavras em movimento, é o texto em curso, né? Então veja que eu não estou centrado no eu, mas é no outro, na relação que o interlocutor tem com o outro, né? Então todo discurso produz sentidos que expressam as posições sociais, culturais, ideológicas dos sujeitos da linguagem. Às vezes esses sentidos são produzidos de forma explícita, mas na maioria das vezes não. Então às vezes pode ser que a limitação de um texto é ir no que está visível, né? No que está explícito. O discurso não se dá conta na explicitude, mas é no modo como são produzidos os discursos, por meio do texto. Então você não chega à interpretação, não está no texto, mas é a partir do texto que você vai para os processos históricos, ideológicos e sociais. Então eu digo que língua e discurso não se separam, né? E discurso envolve sujeito, ideologia, história, sociedade, condições de produção, relações de poder, interdiscurso e heterogeneidade discursiva. Muitos outros conceitos, né? muito mais categorias, mas uma parte assim, central é isso. Então eu não vejo discurso, ele é produzido, ele é no texto, ele é perspectivado a partir do texto, né? E que o silêncio também é uma forma de dizer. Quando o sujeito escolhe determinadas estruturas, ele passa por uma escolha, e essa escolha se dá num enquadramento socio-ideológico do sujeito. E aí a chave para o discurso é a ideologia, né? Segundo Péchet, é a ideologia que fornece as evidências pelas quais todo mundo sabe o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve. Evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado queiram dizer o que realmente dizem e que mascaram, sob a transparência da linguagem, aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados. Veja, essa noção de ideologia explicita o dizer, mas ao mesmo tempo mascara o dizer.
né? Então a ideologia não se dá no âmbito de Peixê na perspectiva somente do mascaramento do dizer, mas se dá como uma prática constitutiva do sujeito. O sujeito, quando enuncia de um lugar, de uma posição social. Eu estou enunciando aqui não como Isídio, né, mas como professor, né, professor da área de letras, tem formação tal. Então, minha forma de dizer materializa as relações políticos e ideológicos que eu tenho. Eu não estou falando aqui de outros teóricos da AD, de Manguenot, né, de Charrodot, de Ferclo, estou na linha de Peixê, né? Por que eu estou trazendo Peixê? Pelos estudos que nós fizemos e que podem nos subsidiar na temática de hoje, né? Então, esse mascaramento da realidade por meio da ideologia se deu muito no período de década de 60, na França, que nós tivemos umas lutas de classes sociais, né? E que também é matéria para discussão da forma de relações de poder entre patrão e empregado, entre a fábrica, né? Então, a análise do discurso serve para também uma perspectiva social, né? Para dizer que o poder ele está materializado nas relações, não só de que tem uma hierarquia de poder, né? Tradicionalmente construído, mas nas micros relações de poder, conforme o próprio Peixê Foucault já enuncia, né? E para um discurso, analisar um discurso, nós temos que necessariamente levar em consideração suas condições de produção, que em primeiro momento se dá nas instâncias da enunciação, no ato de o enunciado ser produzido ou de o sujeito produzir enunciados, produzir discursos. E em sentido amplo resgata o contexto sócio-histórico ideológico. Peixê coloca um quadro imaginário das formações das condições de produção. Como é que o sujeito constrói um discurso? Pensando no outro, no que o outro pode pensar sobre o sujeito que anuncia e sobre o que os dois pensam sobre um objeto de dizer, sobre o objeto de discurso. Ele coloca os sujeitos, né, o A e o B. Também a análise do discurso vem rompendo em 1960 com aquela estrutura formal do processo de comunicação, de que eu tenho um emissor, eu tenho uma mensagem, eu tenho um receptor, eu não tenho ali um quadro, um fluxo prévio de um processo de comunicação, mas eu tenho um fluxo contínuo e recíproco, né, de interlocuções, né? Então, eu tenho aqui e aí, claro, a análise do discurso trabalha também, claro, nos seus primórdios, trabalha muito com fórmula matemática. Aqui não vai ser o nosso alvo aqui de trazer umas equações enormes matemáticas para a gente aqui trabalhar, mas ele coloca algumas funções, né? E coloca assim, por exemplo, o enunciado A faz a imagem do lugar que ele tem de A pelo sujeito colocado em A. Então é como se, que imagem eu faço de mim quando enuncio, né? A imagem do lugar de B pelo sujeito colocado, né, situado em B, né? Então, desculpa, em A. Então é o lugar de B que o sujeito A projeta a partir do momento que enuncia ou discursiviza. A imagem que B faz, né, do próprio lugar em relação a ele, quando enuncia. E no outro momento é a imagem que A faz pelo sujeito situado em B. E no outro momento nós temos o A e o B, é o ponto de vista de A e de B em relação ao R, que é o referente, o objeto de dizer. Traçando mais numa perspectiva mais simples, eu tenho um jogo imaginário que os sujeitos, né, discursivos constrói a partir do lugar e do papel que exerce no ato da enunciação, né? Entre A e B podem atribuir a si,
de A para A, de B para A, de B para B, né? Depois passa para a relação com o referente, de A sobre o referente e de B sobre o referente. Então é mais ou menos uma imagem que os sujeitos fazem sobre si e sobre o objeto de dizer, em termos mais simples. E tratando de discurso, dizemos que cada sujeito discursiviza a partir da posição sujeito que ele exerce, né? A posição sujeito no sentido de ele ser o dono do dizer, ou perspectivar o dizer como a origem dele, que para Peixe é uma ilusão, o que ele traz como formação discursiva. Então, formação discursiva para Peixe é uma projeção na linguagem das formações ideológicas. Formação discursiva do professor é o lugar desenhado para o professor, o protótipo, palavra proibida para uns e autorizada para outros. Então, pegando um exemplo como professor, nós vemos que o que faz um professor não é próprio de A, B ou C denominadamente, mas é o que a sociedade esboça o que é o lugar e a posição de um sujeito professor. Então os alunos exercem a função e discursivizam a partir do lugar de aluno, mas quando chega na sua residência, ele já tem um outro lugar e a partir desse lugar constrói discursos, né? A língua e a ideologia, né? Dizemos que o discurso é a materialidade específica da ideologia e a língua é a materialidade do discurso. E o texto é uma forma de materializar o discurso, né? Então o discurso não nasce do vazio, né? Pode até significar, mas tem que ter algo materializado, né? Com palavras, seja verbal, seja não verbal, mas nós temos que ter uma materialidade. O silêncio também é uma forma de materializar a produção de sentidos. Então não sei se o texto chega aí para esse, né, para pragmático nesse aspecto, mas o discurso observa o que é dito, o que não é dito, o que é interditado, o que é silenciado. Tudo isso envolve as condições de produção do discurso por meio do interdiscurso. E o interdiscurso é aquilo que fala antes em outro lugar independentemente. A memória discursiva, pré-construída, interconexão entre campos de saber, o linguístico e a psicologia. Então, quando Peixe desenha um pouco o acontecimento de discurso, que eu percebo também que mesmo que Peixe rompa um pouco com a estrutura do que é a língua, mas eu percebo também que o discurso é acontecimento, mas também é estrutura. Quando ele pensa em que para existir discurso eu tenho que ter um interlocutor, é uma estrutura de discurso. Quando eu penso que para existir discurso eu tenho que observar outros dizeres no âmbito do pré-construído. Então alguns elementos me dão mais ou menos uma estrutura do que é o discurso. Claro que a noção de estrutura para análise do discurso é diferente para a linguística textual, diferente para a própria noção dos estudos que tiveram auge numa dinâmica grande nas relações de construção do saber, das ciências e da linguística no período da década de 60. Então o estruturalismo estava em auge e que afeta não só a linguagem por excelência, mas toda uma estrutura de construção de pensamento, né, nesse período, né? E para Peixe, nesta obra, no capítulo intitulado Forma Sujeito, coloca o interdiscurso em dois âmbitos. No âmbito do pré-construído, que são conceitos pré-construídos socialmente, a memória discursiva, que representa o nosso dizer, e também chama de articulação.
que é no nível do intradiscurso. E é no nível do intradiscurso que eu vou observar mais à frente nos exemplos algum elemento anafórico, algum elemento catafórico, alguma relação com o que eu tenho no contexto, né, que entra muito na linguística textual, mas que eu extrapolo para as condições e as formações discursivas. Ok? E vejamos um exemplo para a gente situar um pouquinho o estudo de texto e discurso. Temos esse cartaz, né? Aqui é uma charge publicada na Folha, né, São Paulo, em 2001, em que coloca em jogo dois enunciados. Né? A gente diz que são dois cartazes, né? São dois cartazes numa forma de uma charge. Né? Fórum Social Mundial é um evento, né, histórico, e o outro evento é Fórum Econômico Mundial. Né? São dois fóruns, né, e de âmbito diferente. E o enunciado é: vamos invadir o McDonald's. Veja, esse mesmo enunciado está no primeiro fórum e este mesmo enunciado está no segundo fórum. E veja que esse fórum econômico, nós temos um suporte para este enunciado, que é dizer que fome. Que fome. Então, o que a gente observa? Que nós temos duas formações discursivas diferentes. Por que são formações discursivas diferentes? Porque os sujeitos estão, né, numa posição sujeito diferente. Eu tenho um social e um econômico, né, imediatamente. Então a classe, né, o jogo de classe, o jogo de sentido vai permear a construção deste enunciado, né, deste enunciado. E aí a gente tem aqui parece trabalhadores, né, com alguns, né, para mostrar que são pessoas de diferentes classes. E nesse outro eu tenho dois sujeitos, e eu tenho já lá uma mesa, né, um fórum, pensando no evento, e que eles vão invadir, mas para matar a fome. Né? E aí a gente vem, então neste enunciado, né, nós temos duas formações discursivas diferentes. No primeiro enunciado, né, esse fórum foi realizado em Porto Alegre, dito por participantes contrários à globalização, à política do neoliberalismo, aos países ricos. E o segundo enunciado, Fórum Econômico Mundial, realizado na Europa ou nos Estados Unidos, reúne representantes dos países mais ricos do mundo, liderados pelos Estados Unidos. Então, por que eu digo que é primeiro enunciado e segundo enunciado? Porque se um enunciado, se discurso são efeitos de sentido entre interlocutores, né, eu não posso dizer que se trata de um mesmo enunciado. Eu posso dizer que formalmente, estruturalmente, linguisticamente, nós temos sujeito, verbo, né? Nós temos objeto direto, nós temos significado, né? Mas a produção discursiva desse enunciado singulariza cada enunciado. Por isso eu dizer que são dois enunciados diferentes. Por quê? Porque perspectivizam e projetam sentidos diferentemente. Porque cada um é enunciado de acordo com a formação discursiva dos enunciantes. Tá bom? Então a gente pode ver que sujeitos falam de posições políticas, sociais e ideológicas diferentes. Então a forma sujeito de um enunciado é diferente da forma sujeito no outro enunciado. E então, pensando nessas duas formações discursivas presentes na charge, a gente pode dizer que o sujeito de discurso é essencialmente marcado pela historicidade. Veja que a gente precisou historiar um pouco esse acontecimento discursivo, ou os acontecimentos discursivos dos dois enunciados. Isto é, não é o sujeito abstrato da gramática,
né, que a linguística, né, ou a linguística dentro da sua perspectiva trabalha, mas um sujeito situado na história, na sua comunidade, num tempo e num espaço concreto. Então, às vezes, quando a gente vai dar aula de gramática, né, a gente diz assim, quem é o sujeito? É simples, composto, mas o nível de análise do discurso não é para identificar o sujeito gramatical, mas é o sujeito que enuncia, que faz essa gramática se movimentar. E nós escondemos isso do nosso alunado. Nós ficamos no nível material, abstrato, de identificar tipo de sujeito, mas o discurso vai além desse nível gramatical para ir para quem produz, em que condições, quando, qual é o meio, que imagem os interlocutores fazem de si do objeto discursivo. Que fica muito na frase, na oração, né? Em vez do enunciado lá. Justamente. Então, os enunciados, as frases, e aí é muito bom salientar a noção do que é frase e de enunciado na gramática. Porque frase é algo abstrato. É algo abstrato que não tem historicidade. O menino abriu a porta, ele vai significar concretamente, né? Sujeito, o menino, predicado verbal, né? Objeto direto, isso aí é nível de gramática. Mas em nível de discurso é assim, por que o menino abriu a porta? É porque tinha calor e aí precisou melhorar o clima. Qual é o contexto, né? Que aí isso é que se dá um nível do enunciado, porque é no enunciado que os sentidos são construídos. Eles não são dados, eles são construídos pelos sujeitos numa real produção das condições de produção. Um sujeito ideológico, isto é, sua fala reflete os valores, as crenças de um momento histórico e de um grupo social, como nós podemos observar nos dois enunciados. O sujeito não é único, mas divide o espaço do seu discurso com o outro, na medida em que orienta, planeja, ajusta sua fala, tendo em vista o seu interlocutor e também porque dialoga com a fala de outros sujeitos, nível interdiscursivo. Então, o sujeito, para análise de discurso, como eu já disse, não é o sujeito gramatical, não é um sujeito de carne e osso, não é Isídio, não é Franklin, não é Silvano, não é Leiliane, mas é um sujeito histórico-social. É um sujeito professor, é um sujeito aluno, é um sujeito pai, é um sujeito pró-reitor, é um sujeito coordenador, é um sujeito que enuncia a partir do lugar social ou da forma sujeito que lhe dá a legitimidade para dizer o que diz. E aí entra o que é formação discursiva. O sujeito enuncia nas condições de produção de discurso, mas também na formação discursiva que o determina, que o interpela, que é também por meio da formação ideológica, que é a ideologia. Tá bom? Então, quando eu digo que o sujeito não é dividido, porque ele constrói o outro no seu dizer. Quantas e quantas vezes nós enunciamos balizados e fundamentados em dizeres de alguns teóricos cujos nomes nós não lembramos, mas incorporamos os dizeres deles nos nossos discursos, né? Então, o tu, né? O coenunciador é participante, né? Do dizer do eu, do enunciador. E aí há uma diferença também com a noção do que é enunciador, né? de enunciação para Benveniste, né? Benveniste ele coloca o eu e o tu, mas de uma forma mais de referência do dizer. Então quem enuncia é o eu, é o enunciador. E o tu é aquele que é pessoa do discurso e que pode tornar-se um eu, mas não chega ao nível do discurso para dizer que o eu é dividido. O eu não é eu.
É eu mais outros eus, que é o outro, que é o tu. Tá bom? Ele não